Para a realização da etapa 2, fase 2 do nosso trabalho, foram elaboradas 3 atividades. A primeira dela, que quero citar, são o mapeamento da nossa escola, que foi realizado no OpenStreetMap, né? A segunda atividade foi realizada o mapeamento das vias do município de Cantá, na região de Roraima. Com relação ao primeiro mapa, nós resolvemos manter as potencialidades apresentadas, que foram as 11 espécies catalogadas, né, que correm extinção na região amazônica, né? Adicionamos algumas camadas para auxiliar, como, por exemplo, a hidrografia, né, terras indígenas e uma área viária, pelo menos a principal, certo, na região. Aí o grande desafio realmente foi escolher que aspectos seriam mais desafiantes para a manutenção dessas espécies, a médio, curto ou longo prazo, né? Quais seriam os mais impactantes? A gente acabou escolhendo 5 aspectos que foram desmatamentos e queimadas, né, que causam uma diminuição, né, degradação do habitat natural dessas espécies, né, nos locais de ocorrência, aí pontos de mineração, né, e garimpo ilegal, que além de devastar a floresta, também degradam solo e hidrografia locais, e as hidrelétricas pelo grande impacto ambiental para as praias quando são construídas, né. Então, a gente escolheu esses 5 aspectos, né, porque tem uma ligação direta com a manutenção da localização dessas espécies. Tanto que a gente escolheu pontos desses 5 aspectos, desses desafios, que se localizassem próximo às nossas espécies, para a gente tentar, por exemplo, no estudo, avaliar que impactos eles causam, né, no deslocamento e manutenção dessas espécies, seja no habitat natural ou seja na diminuição do número de indivíduos, certo? E, além disso, a gente também analisou o impacto global que esses elementos causam no ecossistema amazônico, tá? Na manutenção da biodiversidade geral, não só das aves que a gente catalogou, mas em várias outras espécies, por exemplo. O desmatamento na Amazônia é um problema ambiental que ameaça um dos principais biomas do mundo. O aumento nas taxas é uma realidade que preocupa toda a comunidade internacional. A floresta amazônica é considerada um dos maiores tesouros naturais do nosso planeta, onde abrigam uma vasta diversidade de fauna e flora, além também de desempenhar um papel fundamental na regulação climática do nosso planeta. As causas iniciais para o desmatamento na Amazônia foram aberturas de áreas de obras para a infraestrutura e para a produção agrícola e também a criação de animais, ou seja, a pastagem. O desmatamento ele afeta principalmente os animais que vivem nessa região, pois eles mexem com o seu habitat. Com isso, os últimos anos foram marcados pelo agravamento do desmatamento na Amazônia e pela flexibilização das normas ambientais, de modo que a floresta amazônica necessita de uma maior preservação. Impactos da mineração na Amazônia podem ser mais danosos que a atividade explorativa. A mineração representa um potencial risco para as florestas tropicais em todo o mundo, em especial na floresta amazônica. A atividade leva ao desmatamento, passando dos limites operacionais suportáveis pela floresta. A construção de grandes obras de infraestrutura, a especulação com terras e a instalação de atividades econômicas como a agropecuária e a mineração estão entre as causas do desmatamento. A intensificação das queimadas na Amazônia acontece junto ao aumento das taxas do desmatamento. Outro desafio abordado em nosso mapa foram as queimadas. Bom, mas antes de falar sobre as queimadas, é importante conceituar o que é analfabetismo ambiental. Bom, o que significa? Se refere ao desconhecimento sobre os sistemas, as interrelações e a interdependência dos processos que asseguram a vida na Terra. Esse analfabetismo ambiental, ele é tido como a maior ameaça à sustentabilidade socioambiental do planeta, certo? Agora, entrando em questão das queimadas. Os impactos que elas trazem podem alterar a estrutura das comunidades animais devido às mudanças que ocorrem nas paisagens. As mudanças estão relacionadas às variações na disponibilidade e na qualidade do alimento e mudanças na estrutura dos habitats, como a destruição dos locais de abrigo para reprodução, proteção e descanso. Outro problema também é que, ao ter queimada em um local, os animais que conseguem sobreviver a essas queimadas, eles retiram para outros locais. No entanto, no local onde eles fogem, acabam tendo conflitos com os animais que já moravam ali antes.
Um dos nossos pontos é o garimpo ilegal. E garimpo ilegal são atividades que aparecem, desaparecem ou mudam de lugar em função da fiscalização do preço do ouro e de variação do teor dos depósitos. Temos 3 formas dessa atividade ocorrendo na Amazônia. Nos rios, com balsas, dragas e mergulhadoras, como ocorre no Madeira, Jamanchi, Tapajós, e a garimpo em aluviões, que são depósitos de sedimentos, matéria orgânica, inorgânica, e na beira dos rios com escavadeiras e mineração em rocha dura, que mais comumente referem-se à mineração legalizada com maquinário especializado. Todos trazem impactos ambientais, sociais e à saúde, muitos deles irreversíveis. Mexer no fundo dos rios gera primeiro impacto para a fauna, principalmente dos peixes que se alimentam da matéria orgânica que está ali. E em segundo lugar, não há nenhum tratamento de rejeitos do mercúrio utilizado para fazer a separação do ouro, e isso acaba voltando para o rio. É um impacto muito grande da poluição nas áreas onde o garimpo ocorre, mas não somente porque, como o rio é um ente vivo, não estático, ele flui, então tudo que está abaixo dele é impactado também. Outro desafio a ser enfrentado em relação à Amazônia Legal brasileira são as usinas hidrelétricas. A construção dessas represas ela causa impactos sociais e ambientais significativos, visto que as barragens elas vão provocar o deslocamento das espécies e das populações que vivem naquela região. Como isso não bastasse, o crescente aumento dessas usinas elas podem afetar a saúde dos indivíduos que moram próximo àquelas áreas. A malária é um exemplo disso, onde os reservatórios eles provêm criadouros para mosquitos anópolis, assim mantendo ou aumentando a população dos vetores para essa doença nas áreas circunvizinhas, como por exemplo, são as populações mais próximas, que são os povos indígenas que sobrevivem desse bioma e vivem com esse bioma, e que muitas vezes são exterminadas, ameaçadas e são retiradas do seu lar para a criação de usinas de energia hidrelétrica.